A gente tem que pensar que todos os formatos são importantes no planejamento de conteúdo, porque cada formato, de acordo com o algoritmo dele, ele está posicionado estrategicamente para uma etapa nessa jornada de uma pessoa que não te segue, uma pessoa que te segue, uma pessoa que vira cliente ou parte da sua comunidade. Então o Reels, ele é muito bom para a primeira etapa dessa jornada, que é para você realmente ser descoberto por novas pessoas. Porque o algoritmo foi pensado realmente para entregar o conteúdo para quem te segue e para quem não te segue. Inicialmente, sempre para quem te segue, porque a amostra estatística é sempre para quem te segue primeiro. Aí, se quem te segue primeiro te dá sinais de que aquele conteúdo é bom, ele passa a reverberar aquilo para uma audiência maior, né? No caso de Reels. E por isso que a maioria das vezes agora a gente olha o Reels, o gráfico lá de alcance, a maioria das vezes é para seguidores e não seguidores, porque primeiro é sempre para seguidores. E só se eles derem os sinais, por exemplo, retenção de 25% e tal, que você começa a atingir novos. Então o Reels é importante para essa primeira etapa. Mas à medida que a pessoa te descobre via Reels, ela entra no seu perfil, ela vai olhar os seus últimos posts, né, vai ver se tem uma razão para te seguir, ela passa a te seguir, aí entra em vigor a imagem o carrossel e os stories. Por quê? Porque aí o algoritmo de imagem carrossel e também stories foram pensados para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Então você aumenta a frequência de vezes que você aparece para quem te segue, o que determina a lembrança de marca e a intenção de compra. Porque é aquela história, quem não é visto não é lembrado, então você precisa aparecer mais vezes para quem te segue e, obviamente, com intencionalidade para aumentar a intenção de compra. Então você tem o feed, que é a imagem do carrossel, que entrega, na média, hoje para 7, 12% do número de seguidores que você tem, isso é uma média brasileira de Instagram. E a gente vai para Stories, que é um filtro dos seus seguidores mais engajados. São os seus seguidores que têm maior afinidade com o seu perfil, pelo menos nos últimos 7 dias. Então ele já é um recorte. Por isso que geralmente o alcance dos Stories é menor do que o alcance do feed. Porque ele já é um recorte. Então podemos colocar que são as pessoas mais quentes. Ok. É um público mais quente que está no Stories. Por isso que o Stories é tão legal para você também vender, colocar um link externo, né, para uma landing page, captar lead e tudo. Tá mais quente lá. Então a gente tem esses formatos que são posicionados para momentos diferentes dentro da jornada. Isso é bem E a interessante. gente tem a live, só para fechar esse formato, que não podemos deixar de lado, a live, Total. que ela tá na terceira etapa. Então, a primeira etapa é descoberta, a segunda é consideração, tá o stories ali e tal, e a terceira que seria a conversão. O stories volta para conversão, que ele é bom, mas a live é muito boa para conversão. Pode perceber que a live é um formato onde você tem mais profundidade, onde as pessoas podem tirar as dúvidas, você pode fazer um pitch de vendas, pode fazer os CPLs, as lives todas e tal de vendas, né? Ou live shopping. Por isso que live shopping vende. Mas você precisa convidar as pessoas para a live, as pessoas que estão na etapa anterior, e não quem não te conhece. Essa é a chave para você ter uma retenção na live. Senão você tem muita gente entrando e saindo na live que, tipo assim, entrou porque quer ver o que está acontecendo, mas ainda não te considera, ainda não entende bem o que você faz, só entrou para ver. Então é legal você convidar para uma live nos stories, porque aí você pega a galera que está quente e vai para uma live. Aí você vai fazendo de fato essa jornada.